A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. Hoje, no programa Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: construção da doutrina espírita e suas bases. Vamos ouvi-lo? No grande plano divino, é oportuno revisarmos para que possa acontecer a permanência na nossa memória das etapas que foram prosseguidas na realização deste grande plano que ainda se acha em processo evolutivo na Terra. Moisés foi a primeira etapa deste grande plano. É claro que tem as ponderações que antecedem a Gênese e que nós também possivelmente falaremos a respeito. Mas no grande plano divino, Moisés foi a primeira etapa. O cristianismo instituído por Cristo foi a segunda etapa. E a profecia formulada por Cristo representa a concretização prevista para o futuro, porque Cristo fez a rogativa de que Deus enviasse um outro Consolador. Agora, nesta terceira etapa, o Consolador prometido e rogado a Deus que fosse enviado aos homens se consubstancia através da atividade das entidades espirituais a partir do ano de 1847. Mas no ano de 1848 pode-se dizer que estes eventos todos de manifestação física, acontecidos não somente em Hydesville, mas também em outras regiões do planeta Terra, especialmente no mundo europeu, chamaram a atenção de Hipólite Léon Denisard Rivail, emérito pedagogo, que na sua formação estava preparando-se neste grande plano divino para realizar a obra que é a doutrina do Consolador prometido. Realizar a obra em termos de concretização bem entendido, porque ela, pelos Espíritos, começaram a ser anunciadas. É preciso também ponderarmos a oportunidade e a necessidade de que a doutrina do Consolador prometido viesse à Terra, nesta época, quando então a humanidade já havia atingido um desenvolvimento, de certa forma, cultural, e não mais estavam aceitando a fragilidade dos dogmas que eram fornecidos como pontos referenciais na trajetória do homem para que ele pudesse conseguir a sua salvação, entrando no reino dos céus. Então, estes fatos de 1848 aconteceram, em primeiro lugar, pelas manifestações físicas. Chamou, como disse, no mundo europeu a atenção de Kardec, que é de nacionalidade francesa. Começou de forma sistemática a anotar estes eventos, e quando percebeu a inteligência que estava se manifestando por trás desses acontecimentos de manifestação física, ele percebeu que não tinha possibilidade de uma mesa pensar, porque ela não tinha um sistema nervoso que viabilizasse os pensamentos concretizados tal como eles estavam acontecendo. Então, nestes termos, pode-se dizer que Kardec notou a existência de uma inteligência que estava conduzindo cada um destes eventos. A família Fox, a Katia King e os demais membros, a sua irmã mais velha,
trouxeram consigo as condições necessárias para que tais eventos acontecessem na casa desta família Fox. E foi quando então iniciaram-se os estudos, as análises, mas é preciso que digamos, nesta época, nasceu no plano material, reencarnou, dizendo a verdade, porque é justamente assim que a gente encara na doutrina espírita, e nesta reencarnação vieram espíritos, possuidores já dos atributos, para protagonizarem não somente os eventos de manifestação física, mas principalmente os eventos psicofônicos, psicográficos e assim por diante, de materialização também. E todos esses eventos, é claro, foram observados, analisados e estudados por Kardec. Mas, numa certa altura dos acontecimentos, entidades espirituais começaram a se manifestar e revelaram a Kardec a missão que ele teria que fazer. E Kardec, então, atirou-se ao trabalho e conseguiu de forma sistemática, obedecendo às orientações das entidades espirituais e também de médiuns que escreviam todas as mensagens e manifestações, as quais foram, de maneira genial, tomadas por Kardec para constituir as obras que nós hoje conhecemos como sendo o Pentateuco da doutrina espírita. Foi redigido então o Livro dos Espíritos. Foi redigido o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi redigido a Gênese, as predições e os milagres. Foi redigido o Livro dos Médiuns. E também foi redigido a Gênese, as predições e os milagres. Estes 5 livros constituem aquilo que nós chamamos de Pentateuco da doutrina espírita. Mas acontece que nesta época, quando surgiu o iluminismo na Terra, quando espíritos geniais reencarnaram, então, nesta época é preciso que digamos, a partir de então, estudiosos nasceram, cientistas nasceram, observadores eloquentes, observadores inteligentes, e de maneira sistemática todos esses eventos que consubstanciam a doutrina espírita foram por eles analisados. E nestas análises, passo a passo, a humanidade foi, nos seus esclarecimentos que aconteciam paulatinamente, aceitando as verdades desta grande obra que já estava descrita no Pentateuco da doutrina espírita. É claro que eu já disse em outras oportunidades o nome desses estudiosos, mas vamos evidenciar um nome só agora. É o nome de William Crookes, cientista, membro da Academia de Ciências de Londres, homem renomado na época e considerado um sábio no seu tempo. Começou a estudar, sem entrarmos em detalhes, através dos préstimos de Florence Coque, que forneceu seus préstimos mediúnicos, o fenômeno conhecido como materialização da entidade espiritual, a qual identificou-se como sendo Katia King. Esses estudos de forma repetitiva, porque a divina providência permitiu até que o método científico pudesse ser posto em prática ao longo de 3 anos de estudos e experimentações. William Crookes deu o seu depoimento atestando a verdade de que realmente entidades espirituais existiam e existia uma outra dimensão na qual a vida continua após a morte do corpo. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.